E aí, meninos? E aí, meninas? Beleza? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de física, então, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre termodinâmica. A aula de hoje, aula 25 e 26 da apostila de vocês. Primeira lei da termodinâmica aplicada às transformações. Então, vamos lá. Hoje a ideia é a gente aprofundar nosso entendimento aí em relação à primeira lei da termodinâmica e as consequências dessa relação aí termodinâmica. Então, objetivos da aula de hoje, então, a gente vai analisar a primeira lei da termodinâmica, né, o princípio da termodinâmica, em relação às transformações aí gasosas. Então, qual a consequência aí na primeira lei da termodinâmica, ou qual a leitura que a gente pode fazer da primeira lei da termodinâmica aplicado aí a cada transformação aí que a gente já trabalhou. Lembrando que a gente já falou aí sobre transformações isotérmicas, isobáricas e isométricas. Vamos só lembrar aqui, então, um pouquinho do que a gente viu na última aula, né? Então, a gente definiu a primeira lei da termodinâmica, que a partir do princípio da conservação da energia, indica para a gente que a energia interna aí de um sistema, nesse caso a energia interna aí do gás, né, é igual ao calor menos o trabalho realizado. Então, primeira lei da termodinâmica, variação de energia interna é igual ao calor menos trabalho, além também do entendimento que a gente precisa ter sobre a convenção de sinais aí adotada para esse tema, né? Eu acho que o que é mais relevante aí, o que pode gerar uma certa confusão, é quando a gente fala sobre trabalho, já que quando o gás cede energia, né, quando há uma expansão do gás, quando ele fornece energia, o trabalho é positivo, e quando o gás recebe energia, o trabalho é negativo. Quando a gente está falando de calor positivo, ele está recebendo, né, energia na forma de calor, e negativo, ele está perdendo energia. E em relação à variação de energia interna, né, quando tem uma variação de energia interna maior do que zero, significa que o gás sofreu um aquecimento. Uma variação de energia interna menor do que zero significa que o gás foi resfriado. Beleza? Então isso a gente já viu, já trabalhou, já pensamos sobre isso. Lembrando que quando a gente fala de termodinâmica, o que está acontecendo basicamente são trocas de energia entre o sistema e o gás, entre o sistema e o gás, uma troca de energia ou uma transferência, né, de energia térmica ou energia mecânica. Agora então, o que nós faremos? A gente vai ler essa primeira lei da termodinâmica em acontece quando a gente tem uma transformação gasosa, e aí vamos pensar em cada transformação que a gente já estudou. O primeiro caso dessas transformações aí é a transformação isotérmica. Então, o que eu tenho numa transformação isotérmica? A característica da transformação isotérmica é que a temperatura é constante. Consequência da temperatura constante é que a variação de energia interna é zero. A partir dessa informação, então, a gente faz uma releitura da primeira lei da termodinâmica. Se o ΔU é zero, então aqui eu posso reescrevê-la desse sentido. Então, zero é igual a calor menos o trabalho, ou seja, calor é igual ao trabalho numa transformação isotérmica. Lembrando que eu tenho o gráfico aqui, né, de pressão por volume. Aqui nesse exemplo tenho várias isotermas. Então, em todas essas transformações, aqui são ilustradas 3, o calor é igual ao trabalho. Em qualquer transformação isotérmica, então, calor é igual ao trabalho, já que a variação de energia interna é zero. Beleza? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, partir do mesmo princípio e fazer uma analogia com as outras transformações. Então, na transformação isobárica, o que eu tenho na transformação isobárica? Transformação isobárica, a pressão é constante. Qual a releitura que a gente pode fazer da primeira lei da termodinâmica? Que o trabalho numa transformação isobárica é calculado, ou pode ser calculado,
pela pressão vezes a variação do volume. Então, a minha primeira lei da termodinâmica pode ser reescrita dessa maneira que está ilustrado. Então, variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho, só que aqui o trabalho é pressão vezes variação do volume. Beleza? De novo, aqui a gente tem que lembrar, né, que uma transformação isobárica pode ser ilustrada nesses dois gráficos aqui, ou num gráfico de pressão por volume, que é o mais comum, ou um gráfico de volume por temperatura. Os dois têm o mesmo significado. Né? E aí, por último, mas não menos importante dessas transformações que a gente já analisou, é a transformação isométrica. Na transformação isométrica ou isocórica, né, eu tenho o volume constante. Quando o volume é constante, o que não acontece? Não há realização de trabalho. Se não tem realização de trabalho, qual é a releitura que eu posso fazer aí da minha primeira lei da termodinâmica? Variação de energia interna é igual ao calor menos zero. E então, a variação de energia interna é igual ao calor. De novo, essa transformação também pode ser, claro, expressa aí ou ilustrada, né? Através de um gráfico de pressão por volume mais comum ou um gráfico de pressão por temperatura. Então, a partir dessas informações, ou seja, a partir da característica da transformação, a gente consegue tirar algumas conclusões e adaptar essa conclusão à primeira lei da termodinâmica. Né? Nessa tela aqui, eu tenho um resumo aí do que a gente pode pensar sobre ou concluir sobre. Então, eu tenho aqui os três tipos de transformação, né? Transformação isotérmica, a isovolumétrica e a isobárica. Primeiro ponto, cada uma dessas transformações tem uma variável que fica constante. Como a gente já viu, na isotérmica a temperatura é constante, na isovolumétrica o volume é constante, na isobárica a pressão que é constante. E eu posso, então, agora, a partir desse entendimento sobre as transformações, pensar aí qual das grandezas envolvidas aí em termodinâmica que se anulam, qual dessas grandezas vale zero, quando a gente está falando aí da primeira lei da termodinâmica. Então, por exemplo, né, na isotérmica, aqui, essa tabela o que nos diz? Que a variação de energia interna é zero, claro, porque se a temperatura é constante e a energia interna, a variação da energia interna depende da variação da temperatura, com a temperatura constante, a energia interna é zero. A variação da energia interna é zero. Se a variação da energia interna é zero, a gente pode reescrever a primeira letra da termodinâmica e dizer que o calor é igual ao trabalho. Do mesmo modo, aqui isovolumétrica, o volume é constante. O volume é constante, a gente já pensou sobre isso, já falamos sobre isso. Quando o volume é constante, não tem realização de trabalho. Então, o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, a energia interna, a variação de energia interna é igual ao calor. E aí, na isobárica, né, pressão é constante, não tenho nenhuma aí grandeza que se anula, mas eu tenho a característica que eu posso calcular o trabalho através da relação matemática pressão vezes variação do volume. Beleza? Esse é o entendimento que a gente tinha que ter hoje. Essas são aí as informações que eu queria transmitir para vocês. Espero que a informação tenha sido recebida e a compreensão tenha sido a melhor possível. Beleza? Nos veremos na aula então para discutir aí e falar sobre as tarefas de sala. Até mais, meninos e meninas.